Douglas aqui, e vamos resolver problemas onde não tem. Ultimamente a EA vem estragando uma franquia incrível que tem inúmeros fãs. Falando assim até parece que eu vou falar de FIFA, mas não, isso é para um vídeo futuro. Eu estou falando de uma das franquias mais queridas do mundo dos games. Se você é do mundo gamer, com certeza conhece The Sims. Você pode não ter jogado, mas com certeza já ouviu falar. Um jogo que no início tinha uma ideia totalmente diferente. Seu planejamento inicial era fazer um simulador de arquiteto, mas acabou virando The Sims. A Maxis já fazia sucesso com seus jogos de simulação, mais especificadamente com o SimCity. Eles pensaram então, que jogo de simulação podemos fazer? Eles tinham 3 ideias, e uma delas foi a melhor ideia que a Maxis teria nos últimos tempos. Então eles chegaram explodindo tudo, com os 2 pés nas portas do mundo dos games, jogando na cara de todo mundo The Sims. Antes de começar a idealizar tudo isso, eu queria fazer uma rápida análise dos 4 jogos. Não vou passar pelo Castaways ou até mesmo pelos de console, e sim apenas os de PC. Vamos falar do The Sims 1, foi algo com toda certeza inovador para a época, diferente de qualquer tipo de jogo de RPG ou algo do tipo, pois, além de customizar assim mesmo, você poderia fazer sua família, mobiliar sua casa, virar um famoso, em resumo, criar uma vida. Como o projeto anteriormente era pensado em ser um simulador de arquitetura, o jogo vinha com ótimas ferramentas para fazer a customização da casa. Claro que se formos comparar com a tecnologia de hoje em dia, The Sims 4 dá uma surra nele, mas na época foi extremamente inovador. E algo que eu tenho extrema admiração nesse jogo são as suas maravilhosas músicas. Aquilo que já era bom. Obviamente não vou procurar me alongar, pois não é o foco do vídeo fazer uma análise minuciosa do jogo. E se eu fosse fazer desse jogo, teria um vídeo só para ele. A grande sacada do The Sims 2 foi melhorar nas construções e a atenção que eles deram nos mínimos detalhes. Desde quando você está cozinhando e pega algo no armário, até quando você evolui no cargo de trabalho e vem um carro diferente buscar você. Esse jogo é riquíssimo em detalhes. Infelizmente os móveis, roupas e a paleta de cores usadas na época são claramente ultrapassados, mas nada que um mod default melhore. Se assim como eu, você é apaixonado em The Sims 2 e quer deixar ele mais bonito e até de certa forma mais atual, recomendo assistir 2 vídeos. O vídeo da Nath Cavalcante, que é uma youtuber bem conhecida no mundo dos Simmers, e o vídeo da Blueberry, que já está há muito tempo no cenário, mas não tem o reconhecimento que merece. Dito isso, vamos para o The Sims 3. The Sims 3 foi uma evolução e ao mesmo tempo uma desevolução. Sei lá se essa palavra existe. Muitas pessoas amam de corpo e alma esse jogo, que na minha opinião é o mais fraco da franquia. Não me matem, valeu? Eu não deixo meu orgulho falar, então claro que eu vou dizer os ótimos pontos que esse jogo tem, e que todo mundo o elogia justamente por isso, que é obviamente o seu mundo aberto. Eu lembro da época que eu jogava e que esse ponto do mundo aberto era algo que me encantava muito. Eu lembro que quando estava perto dos meus filhos irem para a escola, eu ia procurar na cidade o ônibus vindo até minha casa, e quando pegava eles, basicamente, eu ficava vendo o ônibus levando eles até a escola. E cara, isso na época explodia a minha mente. No The Sims 3, criar um sim era algo mágico, pois você podia alterar tanto a paleta de cores da sua roupa, quanto do seu cabelo, de forma que dava até para colocar luzes. Sua tela de carregamento era um inferno, mas quando carregava você jogava por horas e horas e não via mais essa tela. As partes negativas dele, obviamente, é a má otimização que ele tem, que pode crashar e fechar sozinho a qualquer momento. E o jogo não tem frames estáveis, fica sempre travando. The Sims 4 divide muito a comunidade, pois ele claramente é bom, mas a quantidade de pacote e DLCs que ele tem é assustador. Pra você ter noção, se você quiser comprar o jogo completo, na Steam ele tá por volta de R$6.000. Mas por que eu tenho que jogar o jogo completo? Se você for jogar o jogo base, você sente um claro vazio quando você joga só o gratuito, tá? Se você joga o The Sims 1, 2 e 3 básico,
você não sente esse vazio que tem no The Sims 4. Sem as expansões no The Sims 4, o jogo não é tão legal. The Sims 4 trouxe uma novidade na série que foi as emoções, dando mais vida e reações únicas aos Sims. Dessa vez, eles voltaram ao que era o The Sims 2. Os lugares eram separados por lote, pois os mesmos viram a necessidade de priorizar a população, porque no The Sims 3, por estar acontecendo muitas coisas no mundo, era difícil o processamento. Com esse passo atrás que o The Sims 4 deu, vejam esse passo atrás com bons olhos. A gente via muitas pessoas na academia e nos bares, tornando o jogo menos morto que o The Sims 3. Se antigamente os criadores queriam um simulador de arquitetura, dessa vez eles conseguiram. The Sims 4 me chateia no downgrade que teve em relação aos detalhes simples. O The Sims 3 já foi mostrando que isso estava se perdendo, e no 4 isso ficou nítido, com os Sims tirando as coisas do rabo e os carros que não funcionam. Sua sequência já está em desenvolvimento e não se chamará The Sims 5 como todos nós esperávamos. Ele vai se chamar Project Renew, pois eles querem renovar a franquia e eles têm tudo para fazer o The Sims perfeito. Vamos partir do conceito que The Sims é um jogo de simulação de vida, então eu vou separar por capítulos como sempre faço. Lembrem também que os jogos têm as suas limitações, seja elas gráficas ou de processamento. Sabendo disso, vamos seguir com o vídeo. Uma das, se não a parte mais importante do jogo tirando a gameplay, é o modo Create a Sim. E o The Sims 4 veio com uma ferramenta poderosíssima na criação de personagem. Entretanto, ela tem dois defeitos na minha concepção. Você não poder alterar a cor da roupa, pois às vezes você encontrou um vestido incrível ou um casaco que é muito bacana. Paulinho bacana. Mas você não encontrou a cor ideal e tem que ficar preso no padrão já criado pelos desenvolvedores. E minha segunda reclamação é o cabelo, pois você tem inúmeros cabelos, entretanto você não consegue pintar mechas ou fazer luzes. No The Sims 3 você podia fazer essas exatas coisas que eu estou criticando no 4. Se eles mesclassem isso, ficaria perfeito. Os personagens eu não tenho o que reclamar. A ideia deles trazendo modelos mais cartunescos foi uma sacada genial. Não fica assustador como no 3 e fica muito mais chamativo. Entretanto, as expressões faciais deles são muito fortes, de modo que você faz um sim lindo e de repente ele sorri. Ah, eu esqueci algo. Passam cabelos que mexam. No The Sims 2. No The Sims 2 já tinha isso. As personalidades dos Sims deveria ser algo único. Eles colocaram esse sistema de gostos e de compatibilidade, e quando os Sims têm uma compatibilidade boa, as interações deles sobem mais rápido. E se eles forem compatíveis, as reações negativas têm mais influência do que as positivas. Porém, poderíamos selecionar como antigamente, mas com certa diferença. Poderíamos selecionar uma quantia de cada traço. Por exemplo, das 3 que tem, eu coloquei romântico. Com esse traço selecionado, você poderia selecionar o quanto o seu sim seria romântico. Mas eu não quero que ele seja romântico, quero que ele seja evasivo. Daí você selecionaria o quanto evasivo ele seria. E outra, isso poderia ir evoluindo conforme o tempo ou até mesmo diminuindo. Algo que me incomoda bastante nas emoções é o quanto elas interferem nas relações do sim. Às vezes os dois ficam românticos e a barra de romance começa a subir extremamente rápido. Da mesma forma que quando ambos estão felizes, a barra de amizade sobe muito rápido. Temos a funcionalidade da vida dos Sims, a curta, a normal e a longa, mas às vezes nem isso interfere, pois o relacionamento sobe muito rápido, e pra mim deveríamos ajustar o quão rápido evolui um relacionamento. Mas isso me incomoda particularmente no The Sims 4, porque as coisas acontecem muito rápido, não é assim na vida real. Eu vou tentar ser bem curto com essa parte, pois eu acho o modo construção perfeito. Entretanto, posicionar as coisas em grade incomoda muito. Mas Douglas, é só você segurar o Alt que você consegue posicionar o objeto onde você quiser. Não, meu jovem amigo, as coisas não é fácil assim. Ah, se fosse fácil assim. Dá sim pra você colocar ele na posição que você quer. Entretanto, ainda assim você vai ter que respeitar esse quadrado verde nele. Mas Douglas, tem códigos que você insere e consegue desrespeitar isso, colocando do jeito que quiser. Sim, eu sei disso, mas não seria mais fácil eles apenas colocar um atalho onde você ativa isso? Certo que tem momentos que precisamos do posicionamento em grade para o objeto encaixar perfeitamente. Entretanto, seria ótimo se a gente simplesmente apertasse um botão e conseguisse colocar o objeto onde você quiser. Mesmo que fique bugado, mas você coloca o objeto literalmente onde quiser. Claro, respeitando o acesso dos Sims ao
mesmo objeto. Depois você vai lá, aperta esse mesmo botão e a grade aparece. E agora você coloca as coisas de forma travada. Na minha concepção, isso seria uma parte muito boa. Não precisaria você ficar indo na internet, jogando lá no tutorial no YouTube de como colocar os objetos onde você quiser. Você simplesmente apertava Alt mais Ctrl, eu só tô dando um exemplo, e você conseguia desativar toda a grade e colocar o objeto onde você quisesse. Essas coisas na programação são bem básicas, que, poxa, dava muito pra eles fazer com a grana e o tamanho que eles têm, mas sei lá, velho. Aí você tem que ir lá, botar código pra poder... Ah, velho, era só apertar um botão. Era só apertar um botão, velho. Isso não é na parte da construção, mas do jogo em si. A iluminação do The Sims 4 é bem pastel e às vezes iluminada até demais. Teria que ser algo um pouco mais realista e não aquela porcaria do The Sims 3 que parece que eu tô jogando um simulador de vampiro de tão escuro que ele é. E falando em vampiro... Eu não sei se eu disse isso no vídeo, mas eu nunca tinha jogado The Sims 1, eu joguei apenas pra fazer o vídeo. E assim que eu entrei no jogo, ele me ensinou como tudo funcionava. E eu me deparei com um certo buraco. Eu coloquei ele no chão, pulei e caí em um outro mundo que era totalmente mágico. E isso é muito interessante no The Sims 1. E no The Sims 4, podemos ir para o mundo de Star Wars. Inclusive, eu tenho mais ou menos 2.400 horas de The Sims 4 e eu nunca joguei no mundo de Star Wars. Podemos ter uma assim, sereia, alienígena, vampiro, mago, lobisomem. A minha única crítica é não ter um mundo fantasioso. Ok, temos o de Star Wars, mas não é exatamente um mundo fantasioso. Seria legal a gente estar em um mundo que tem uma família só alienígena, outra família só lobos, o mundo ser totalmente coloridão de dia e à noite ser sombrio com várias criaturas. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô querendo passar. Por exemplo, no The Sims 2, eu estou falando essa parte agora de cabeça, não é nada roteirizado agora. Tem uma cidade chamada Strangerville. Eu não sei se essa cidade é no The Sims 2 de PC ou no The Sims 2 de PlayStation 2, mas essa cidade era o nome já diz, é uma cidade estranha que você se deparava com vários e vários alienígenas. E tipo, eu acho que não custaria nada ter um mundo assim, justamente pra ter esses acontecimentos. Tem um mundo de vampiro lá no The Sims 4, mas cara, os acontecimentos nesse mundo é tão raro que, tipo, eu só fiquei sabendo que, de fato, tinha família vampiro lá naquele naquele mundo, quando eu tinha umas 20, 30 horas de jogo lá naquele mundo específico, sabe? Mas eu acho que é algo que dá pra melhorar sim. Vamos para a próxima parte, que agora é roteirizada, não é da minha cabeça. O que falar da gameplay? Simplesmente a área mais importante de qualquer jogo. Eu já disse anteriormente que a iluminação do The Sims 4 é muito forçada e ela tenta puxar para um ar mais cartunesco, mas ela peca exatamente nesse aspecto. Se a iluminação fosse mais realista, as pessoas levariam o mundo em si um pouco mais a sério. E por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo sobre o irrealismo, eu não estou falando sobre o tópico fantasioso que eu citei anteriormente, e sim sobre os bonecos irem cozinhar e tirarem as coisas da onde não tem, sabe? Algo tão básico que foi esquecido e dá uma imersão incrível ao game. E com isso eu acabo voltando novamente no The Sims 2. Vocês lembram que quando compramos alguma comida, o carro vem, o rapaz toca a campainha e deixa os itens na frente de sua porta. Você vai lá até os itens e os pega. No The Sims 4 a pessoa simplesmente invade a sua casa e começa a trocar ideia com você, como se tipo nada tivesse acontecendo. E outra, o entregador ele simplesmente brota ali. Quando eu falo de gameplay, eu não quero focar na forma de jogar, e sim nesses mínimos detalhes que a Maxis colocava, sabe? Cada detalhezinho mínimo que eles colocavam, a gente já ficava apaixonado, sendo que antigamente tínhamos tudo isso e hoje ficamos felizes com migalhas. Eu lembro que quando eles anunciaram o pacote de bebê de colo, cara, teve gente que surtou. Mano, isso era pra ter existido desde o jogo base. O problema é você colocar tudo de essencial do jogo nos pacotes. Voltando à gameplay do The Sims, algo que seria incrível é um mundo semi-aberto. Calma, vocês vão entender. Lembra que lá em cima eu disse sobre a limitação de processamento? Hoje em dia a gente tem máquina muito melhor do que antigamente, entretanto todos concordam que a tela de carregamento é um saco. O que poderíamos fazer já que temos esse problema? Eu vou mostrar a vocês o novo pacote da roça.
desculpa. Aqui no centro da cidade nós vemos esse grandíssimo espaço onde os Sims raramente andam, que claramente poderia ser uma feirinha que super casaria com o modelo da cidade. Entretanto, o que me incomoda não é isso, e sim você ter que carregar um ambiente que claramente está no seu lote. Se eu estou no bar, eu tô nesse bar aqui, e eu quero vir nesse lugar, por exemplo, mano, olha a distância, mas aí eu vou lá e vou ter que esperar uma tela de carregamento para que eu possa conseguir acessar esse lugar. Não seria tanto poder de processamento eles deixarem esse lote aberto. Por exemplo, eles deixam essa área aqui em um mundo aberto que você entra e faz o que você quiser. Daí eu quero vir para essa vizinhança aqui. E quando a gente vai para lá, daí sim tem uma tela de carregamento. Entretanto, quando a gente chega nessa vizinhança, tudo funcionaria como se fosse um mundo aberto. Voltando um pouco mais atrás, um ponto que minha esposa citou foi justamente eles quererem imitar o que é o mundo hoje em dia. Ela deu o exemplo do seguinte: ela foi comprar as coisas para poder reabastecer a geladeira. Ela não teve que ligar pro cara. Ela falou: não, eu vou lá para poder reabastecer. E daí ela chegou no mercadinho que tem lá, comprou as verduras, pagou por elas e ela ficou totalmente surpresa de ter isso no jogo, sendo que isso já existia no The Sims 2 e sempre acontecia, era o que a gente procurava fazer isso. Porém, hoje em dia, se eu quiser comer, eu peço um iFood, eu mando o zap pro cara aqui da hamburgueria trazer um hambúrguer pra mim, e é isso. E eles tentaram imitar isso na vida real, no jogo, no caso, eles tentaram trazer isso no jogo, e na minha concepção, isso é ruim. Tem gente que claramente vai gostar de pedir uma comida no celular, ver o cara trazendo, invadindo a casa dele, deixando as coisas lá na mesa, mas o porquê eu me incomodo tanto, eu exclusivamente, porque independente do jogo que eu for jogar, independente do jogo, cara, eu vou querer explorar tudo que tem no jogo, tudo mesmo. Eu sou gamer explorador, eu entro no jogo pra procurar tudo que dá pra fazer nele. Me incomoda muito, por exemplo, a geladeira tá vazia e eu ter que esperar uma tela de carregamento para eu conseguir ir lá no mercado, fazer as compras para poder voltar para minha casa. É muito mais fácil eu pegar o celular e fazer as compras. E isso tá atrelado com a vida real, querendo ou não. É muito mais fácil você pedir a comida do que você pegar seu carro, ir no mercado, comprar as coisas e voltar para casa. É muito mais fácil pedir no celular, convenhamos. E daí eu volto no mundo semi-aberto. Vamos dizer que na vizinhança ali tenha um mercadinho. Claramente não custaria nada você descer da sua casa, você ir lá no mercadinho, comprar e voltar para sua casa. Mas não, essa parada de tela de carregamento no The Sims 4, por mais que o carregamento seja muito rápido, incomoda. Querendo ou não, incomoda. Já faz alguns meses que o The Sims 5 foi anunciado, e como eu disse anteriormente, ele foi anunciado como Project René, pois, reforçando, eles querem renovar a série. E vocês conhecem a EA, para ela se mover e querer fazer uma mudança tão drástica, é porque algo tá acontecendo. Então eu apresento para vocês Paralives e Life by You. Eles estão vindo para ser concorrentes direto do The Sims. Paralives, ele tem um tom mais artístico, uma pegada mais parecida com The Sims 4. E o Life by You é mais realista, pegando um pouco da vibe do The Sims 3. Esses dois jogos movimentaram bastante a comunidade Simmers, e isso sem dúvidas alguma chegou na EA, que rapidamente se prontificou e anunciou o Project René. E pasmem, eles têm tudo para ser o jogo incrível. Esse jogo tem tudo para ser o melhor jogo de simulação. Enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo, eu descobri algumas coisas sobre o Project René. A pegada mais cartunesca que eu elogiei basicamente no jogo, ela vai continuar. Eles atenderam aos meus pedidos, pois pelo que eles mostraram, a casa vai ter uma vibe mais realista e a iluminação também. E aparentemente você vai poder colocar o objeto onde você quiser. Os lotes vão poder ser acessados da forma que eu disse lá em cima, funcionando como se fosse semi-aberto. E o que eu falei sobre as expressões, eles botaram uma ideia que pra mim foi muito genial, que é essa ideia mais cartunesca, de quando o teu sim ele tem uma ideia, ele faz um movimento de tipo, que teve uma ideia e aparece uma luzinha brilhando do lado dele. E quando o sim fica com raiva, aparecem uns foguinhos do lado dele e uma expressão dele de raiva. Particularmente, eu tô botando aí na tela pra vocês, eu particularmente adorei isso. Mas me diz você, o que você achou? Concorda comigo? Deixe sua opinião nos comentários que eu vou adorar ver elas. The Sims é incrível, e eu sei que você tem vontade de ter um The Sims como os antigos e com a tecnologia dos novos. O que resta é esperar, pois The Sims 5 está por vir.